Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Veríssimo e vamos para mais uma aula aqui do canal Tem Jogo. E dessa vez a gente vai falar com a Companhia de Talentos. Então, a gente entrou em contato com eles, eles super atenderam e a gente vai começar uma série. Esse é o primeiro vídeo de uma série de conteúdos onde a Companhia de Talentos vai explicar para a gente, vai passar um pouco de conhecimento sobre como que funciona toda a jornada do candidato ao longo dos processos seletivos. Vocês perguntam muito, né, sobre como atuar, sobre o que é autoconhecimento, soft skills, como se comportar ao longo do processo seletivo, e a gente trouxe a maior consultoria do Brasil e, quiçá, da América Latina e do mundo para trazer esse conteúdo para vocês. Então, aproveitem, escutem o conteúdo, deixem os comentários, porque a gente vai ter um conteúdo super legal. Eu estou aqui hoje com a Adriana Rodrigues. Tudo bem, Adriana? Como que você está? Que é uma das Oi, nossas Pedro. pessoas do time da Companhia de Talentos. Como que você está? Tudo bem? Ansiosa aqui por dividir conhecimento, conversar com o teu público. Eu adoro o tema e eu acho que tenho bastante a contribuir. Que massa! E qual que é o tema de hoje? Hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre soft skills e hard skills, que são aquelas habilidades que os jovens, alguns já conhecem bem, outros ainda têm muitas dúvidas a respeito. Então, vamos falar sobre isso. Pô, muito massa, né? É um tema que envolve todas as etapas, né, do processo seletivo, mas geralmente as pessoas não sabem a importância e nem o que é, né? Vamos começando pelo básico, assim, o que são, né, hard skills e soft skills? Perfeito. Vamos começar pela hard skill, que é a mais fácil. Hard skill é conhecimento técnico, é tudo aquilo que a gente consegue aprender numa sala de aula. Então, um curso de idiomas, a nossa graduação, o nosso ensino, né, no colégio, tudo que a gente aprende por meio de um curso e tenha como quantificar. Isso é hard skill, conhecimento técnico. Eu costumo dizer que é aquilo que a gente coloca lá no currículo, né? Quais são os cursos que eu fiz, qual é a minha formação acadêmica, isso é hard skill. E durante muito tempo, Pedro, isso era o que dominava o ambiente organizacional. Se contratava por esse conhecimento. Eu preciso de um torneiro mecânico, então eu ia atrás de alguém especialista nisso. Eu precisava de um administrador de empresas, eu ia atrás de alguém com esse curso de graduação. Mas as pessoas, bom, principalmente o RH, percebeu que a gente contratava pela hard skill e demitia por outra coisa, demitia por comportamento, porque a pessoa era excelente no que ela se propunha a fazer, um excelente engenheiro mecânico, mas na hora de liderar a equipe, na hora de resolver um problema, gerenciar um conflito, na hora de lidar com pessoas diferentes, era o caos. Né? Ninguém queria mais trabalhar com ele, era sempre um problema. Então, a pessoa era demitida por comportamento. E daí vem as soft skills. E a gente, a partir daí deste conhecimento, começou a dar mais importância a isso, que nada mais é do que habilidades, competências comportamentais. Então, a gente não aprende soft skills na sala de aula, mas a gente pode sim aprender, por exemplo, trabalhando num projeto voluntário ou naqueles famosos trabalhos em grupo, em que cada um tem a sua parte. Ali eu posso desenvolver soft skills, por exemplo. Se eu sou uma pessoa mais tímida e a gente sabe que o mercado exige que a gente se apresente, que a gente se comunique bem, a gente não está falando de gente que fala pelos cotovelos, a gente não está falando de pessoas que têm uma excelente oratória, mas que consegue se comunicar, consegue passar a sua mensagem. Então, se eu sou tímida e não trabalho em grupo, eu tendo a fazer a parte prática, teórica, escrita, porque eu não quero lá apresentar, então é uma boa chance de você trabalhar essas soft skills trocando. Desta vez sou eu que vou apresentar, mesmo que eu esteja com muito medo, borboletas no estômago, minhas pernas tremem, mas eu vou me desafiar a fazer isso. E, como todo conhecimento, comportamento também a gente adquire com o treino. Quando a gente estuda alguma coisa, a gente estuda, repete, repete, faz exercício, exercício, até que aquilo entre na cabeça da gente.
Soft skills tem um caminho parecido, você tem que treinar. Sério? Comunicação, não adianta você só ler sobre oratória, você tem que praticar. Eu acho que eu falei demais. Vamos lá, Pedro, vai me perguntando e eu Não, vou acho que trazendo foi mais. super massa, assim, porque você deu uma introdução boa sobre a diferença entre hard skill e soft skill. Então, acho que isso é muito legal para quem está ouvindo e para quem está começando. E pelo que eu entendi, a hard skill ela é importante, porém a soft skill, conforme você vai avançando na sua carreira, passam a ser mais utilizadas, né, mais necessitadas, tanto relacionada à liderança quanto a relacionamento interpessoal. E aí eu queria te perguntar, para o início de carreira, o que é esperado ali do estagiário, do trainee? São as hard skills? São as soft skills? O que é esperado? Perfeito. Vamos lá. Falando do início de carreira, hard skill, todo mundo tem. Tá? Estamos falando aqui de programa de estágio, programa de trainee, por exemplo, né? Estágio principalmente. Você precisa estar na faculdade, então precisa ter a hard skill lá da graduação. Então, a princípio, você está igual todo mundo. Todo mundo tem que ter esse requisito. Hard skill está lá. Ela continua importante. Se eu não tiver essa hard skill, eu não consigo participar do processo seletivo. Então, primeira coisa, para ninguém abandonar a faculdade, abandonar curso, só trabalhar soft skill. Não é isso. Legal. Ela é muito importante. Agora, para início de carreira, o que as empresas buscam? Elas buscam algumas competências que eu vou elencar aqui. Por exemplo, iniciativa, protagonismo. Isso é importantíssimo. E a gente consegue ver na sala de aula aqueles alunos que vão assistir aula e termina a aula e vai para casa, assistir sessão da tarde, jogar videogame, fazer alguma outra coisa. E tem aquele aluno que vai e procura se engajar em coisas que a faculdade oferece. Uma monitoria, uma iniciação científica, um grupo de estudo, bom, tem Empresa várias júnior, coisas que atlética. empresa júnior, atlética, tem várias coisas que a universidade oferece. Ou, se a universidade não oferece, ele vai atrás de um trabalho voluntário, em que ele possa, né, colocar em prática o conhecimento dele. Aí eu faço enfermagem, não consigo lá, então eu vou me candidatar como voluntário no hospital universitário para aprender um pouco mais da minha profissão. Só que quando você vai fazer esse trabalho voluntário na sua área, você vai ter que lidar com gente, você vai ter que dar boas e más notícias, você vai ter que gerenciar o teu tempo, e tudo isso são soft skills. Então, para início de carreira, proatividade, o protagonismo, né, a iniciativa é primordial para você se mostrar que é diferente daquele outro colega que tem a graduação, mas ficou na sua zona de conforto, de só assistir às disciplinas e querer tirar boas notas e passar de ano. Outra que é super importante é a comunicação. Legal. Você precisa saber se comunicar bem, como eu comecei falando no Sim. podcast, então eu já falei, eu não vou repetir. Então, comunicação, resiliência, porque a vida não é fácil, às vezes a vida não é justa, a gente sabe disso. A gente quer muito uma coisa, acha que está super capacitado para aquilo e não dá certo. Que aprendizado eu tiro disso para poder me levantar e continuar minha caminhada até conseguir o meu objetivo, tá? Por exemplo, alguém que quer, só te interrompendo, Sim, acho que sim. fazer uma pergunta para ver se esse realmente é o caminho. Por exemplo, uma pessoa que não passou no processo seletivo. Aí ela Sim. acha que putz, o mundo não é para ela, ela desiste do sonho de ter o estágio, do sonho de ter o trainee, mas ter resiliência e absorver o que os aprendizados disso pode te tornar mais forte e melhor para um próximo processo, né? No próximo momento. Perfeito, perfeito. E aí entra autoconhecimento, que é outra soft skills importantíssima, e eu digo que ela é a mãe de todas. Porque sem o autoconhecimento, Pedro, a gente não consegue entender quais são os meus talentos, qual os meus valores, porque tem coisa que eu não faço, não porque eu não queira, mas porque fere meu valor. E aí, se eu conheço os meus valores, eu também sei identificar quais são aquelas empresas que têm a ver comigo, tá?
Com autoconhecimento, eu conheço o que eu preciso trabalhar em mim, aquilo que são os meus gaps, que a gente chama, os pontos de melhoria, e quais são as minhas fortalezas. Aquilo que eu tenho que apostar, se eu sou bom naquilo, eu tenho que mostrar, olha, eu sou bom nisso aqui, nisso eu mando super bem. Mas eu só consigo isso com autoconhecimento. E autoconhecimento exige tempo. É claro que quem pudesse fazer terapia, quem pode fazer terapia é ótimo, mas existem outras formas de você conseguir se trabalhar. Né? Vai na internet, existe um monte de exercício de autoconhecimento para você fazer. Primeiro, no YouTube tem vários vídeos de psicólogos, de orientadores profissionais, dando dicas e orientando exercícios para que você faça, e as reflexões em cima dos exercícios. Tem um E canal você... legal também, né? Tem um canal legal. Um canal legal chamado Tem Jogo aí, que o pessoal faz Perfeito. vídeo. Se a pessoa não está inscrita, não vai passar em processo seletivo nenhum. Esse tem que estar inscrito. Muito bom, muito bom. E, por fim, a autopercepção, Pedro, porque, assim, você falou do processo seletivo, né? Eu fiz tudo que eu precisava fazer, mandei bem no teste, passei na dinâmica de grupo, respondi as perguntas que o gestor me fez na entrevista, fiz tudo direitinho, né? Eu sou reprovado. Puxa vida, tá bom. Não me deram feedback. O que eu posso fazer? Eu faço uma autoavaliação de como eu fui na dinâmica. O que eu mandei bem na dinâmica? O que eu não mandei bem e poderia melhorar? Traço isso. Na entrevista, quais foram as perguntas que me fizeram que eu consegui responder bem? Quais foram as que eu titubeei, que eu fiquei meio em dúvida? A gente percebe, quando está conversando, quando está na entrevista principalmente, a feição do recrutador, do gestor que nos entrevista, ele mostra, bom, aqui, ó, aqui você mandou bem, aqui você deixou uma dúvida. Então, a gente tem que fazer, o jovem tem que fazer esse exercício de autopercepção, sim. Ele não tem que esperar que a companhia de talentos ou que o gestor vá lá e diga para ele, olha, fulano, você tem que melhorar a tua comunicação, porque foi tudo muito confuso. Ou você foi muito prolixo, ou você não trouxe o trabalho em equipe. Lá no trabalho, na dinâmica, você queria só impor as suas ideias. Os teus colegas queriam participar e você não deu ouvidos, você não agregou o time. Então, não espere isso, faça isso. Tem que sair da zona de conforto, aprender soft skills não é fácil no sentido assim, porque dói. Dói a gente ouvir um feedback, dói a gente perceber que eu não sou tão boa quanto eu achava que eu era em tal coisa. Mas é preciso ter essa percepção para eu poder correr atrás de um desenvolvimento e como eu posso melhorar esse gap, esse ponto que eu tenho de melhoria. Não, excelente, excelente, Adriana. Acho que você passou aqui para a gente as principais soft skills e como agir, né? E acho que a iniciativa, primeiro, de viver essas experiências, né? E Perfeito. depois, conforme você vai aprendendo, você vai se expondo, acho que você falou algumas vezes, saindo da zona de conforto, então é uma palavra que fica aqui também. E acho que super ajuda todo mundo que está começando carreira, quem está no meio de carreira, às vezes até, tipo, a gente não é o tema daqui, mas as altas lideranças também, né, precisam desenvolver soft skills para liderar a equipe e tudo mais. É algo que está presente desde o início da sua carreira e se você já começar se preparando e evoluindo, a sua carreira tende a ser melhor, né? Com toda certeza. E como você falou, essas são as soft skills de começo de carreira, né? Aí quando você está numa empresa e você quer galgar alguns cargos, por exemplo, você quer ser um coordenador, você tem que ter liderança. Então, você tem que trabalhar a tua liderança. E liderança não é só ser chefe, dar ordens, é muito mais do que isso. Então, corre atrás disso. Agora, tem uma última soft skills que é importante do início de carreira, que é a adaptabilidade. E na pandemia a gente percebeu o quanto isso é importante, não só agora, é para o resto das nossas vidas, porque o futuro, antigamente a gente achava que tinha algum controle sobre o futuro, né, Pedro? Fazia aqueles planejamentos de 5 anos, 10 anos. A gente vê que a gente não tem esse controle. Não significa que eu não possa planejar a minha vida. Eu quero ser uma psicóloga, eu quero me formar em psicologia organizacional, eu quero trabalhar com RH, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer tal coisa. Mas eu não tenho o controle.
E por isso eu tenho que ter adaptabilidade, porque se não der certo do jeito que eu planejei, eu tenho que rapidamente, eu tenho que me adaptar, eu não posso ficar mal porque não deu certo, achar que nunca mais vou conseguir, não. Se adapta, né? E a pandemia mostrou isso, os negócios que conseguiram se adaptar e sobreviver, as pessoas que conseguiram se adaptar e sobreviver, né? E continuar tocando seus negócios, e novas ideias, enfim, e novas carreiras que surgiram. Sensacional. Meu, obrigado. Acho que estamos chegando já ao fim. Foi super bom aqui, passa rápido pra caramba. E, Adriana, acho que a última pergunta que a gente faz aqui é qual é a dica que você daria para uma pessoa que está agora começando carreira, que vai enfrentar esses próximos processos seletivos? Qual é a principal dica que você daria para quem está ouvindo a gente? Tá. Principal dica, eu vou lá. Autoconhecimento. Faça a sua linha do tempo. Coloque na sua linha do tempo todos aqueles eventos que foram marcantes para você. E depois reflita por que eles foram marcantes, por que eles foram divisores de água na sua vida. Foi porque você teve um aprendizado novo, tanto no sentido técnico quanto no comportamental? Foi porque você descobriu os teus valores? Foi porque você viu que isso está ligado ao teu propósito? O que te marcou? O que você aprendeu? Porque dali, dessa linha do tempo, você consegue se conhecer melhor, você consegue extrair as suas habilidades e você consegue correr atrás de um monte de interrogação que vai ficar ali. Nossa, eu fiz isso aqui me marcou porque não deu certo. Por que não deu certo esse trabalho em grupo? Qual a minha parte aqui do erro, do fracasso desse grupo? Então, mobiliza o jovem a ir atrás das suas soft skills. Então, essa é a minha dica final. E saia da zona de conforto. É necessário. Se você acha que está tudo bem, tem alguma coisa errada. Vai investigar, porque mexer com soft skills mexe com a gente. A gente evolui e a gente tem que sair da nossa zona de conforto. É isso. Desculpa repetir tanto a mesma coisa, mas é para fixar mesmo, para que o jovem entenda que é Tá isso. certo. É isso. Tá certo. Pô, muito obrigado, Adriana. Obrigado pelo papo, obrigado pela disponibilidade e por estar com a gente, por dar tanta dica. Então, acho que, pô, quem quer aprender sobre soft skill, vai ouvir isso aqui uma, duas, três, quatro vezes, porque tem super conteúdos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Se quiserem, pode me procurar lá no LinkedIn, Adriana Agnes Rodrigues, né? Procurem Companhia de Talentos e vai estar lá, consultora. Diz que você ouviu esse podcast aqui no canal do Pedro, no Tem Jogo, que eu vou aceitar com a maior alegria e vou tirar dúvidas e vou ajudar quem quiser algum tipo de auxílio, ajuda, tá bom? Ajuda no sentido de dica, né, Pedro? Porque assim, me Exato, diz o que eu exato. tenho que fazer para passar no processo da Johnson. Não, gente, não é assim. Porque iniciativa, autoconhecimento e sair da zona de conforto, né? Então, Exatamente, tá com o candidato. exatamente. Muito bom. Obrigado, Diana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.